diferença. A gente está falando hoje de um futebol que está cada vez mais competitivo financeiramente. E aí a gente não está colocando, equiparando história, conquistas, tamanho da camisa, peso de camisa. O futebol, para mim, hoje, ele é pura e simplesmente business. A paixão fica por conta do torcedor. A gente achar que o cara vai ter amor à camisa, o cara quer o dinheiro no bolso, quer o contrato que lhe cabe, ou que ele acha que é importante para ele. Então, assim, não havia essa suspeita, né, de que o Bahia fosse tão forte no mercado como tem ido. Mas no investimento do City, pensando num clube para não passar o sufoco que passou nessa temporada, na temporada passada, esqueci que a gente já virou o ano, mas na temporada passada... Até acostumar, leva um Exatamente, mas há uma expectativa, o Bahia vem fazendo movimentos de ser competitivo. Eu falava aqui no Sport Center na semana passada o quanto o Everton Ribeiro seria titular em qualquer clube no Brasil, para mim. Brasileiro na Série A, todos. Todos. A exceção do Flamengo, porque a primeira pessoa que sai é sempre ele. Sim. Então, assim, ele tem a opção de ser titular num clube, ter um projeto interessante e o salário em dia. Acho que é isso que chama atenção. E assim, para mim, mostra um carimbo de atestado de força mesmo do Bahia. Porque a gente pode olhar para o Bahia, neste momento, e falar, é o time que escapou do rebaixamento na última rodada, ou é o time do Grupo City, que está demonstrando ser um dos postulantes a coisas grandes no futebol brasileiro. Aí você busca um técnico que nem o Rogério Ceni, com o prestígio que tem, com um contrato até 2025. Isso para mim chama muita atenção. Quando assina com ele por mais de 2 temporadas. Não sei como é que vai ser o destino, o mercado ainda está se movimentando, mas assim, com todo o interesse do Palmeiras no Cauli, que foi um dos grandes nomes do time, um dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro. O Bahia segurou. A princípio ele vai lá e segura. Aí você vai lá, Everton Ribeiro falado em Corinthians, em Fluminense, Internacional, o Bahia vai lá e assegura. É muito grande, assim, acho que a demonstração que você dá, até porque não é um perfil de contratação do Grupo City, né? No momento. Não, nem um pouco. Então, assim, mostra também, ok, temos projeção de revelar jogadores, vender jogadores jovens, mas assim, com Everton Ribeiro, e seria um contrato... Por exemplo, você tem um Girona, Sim. mas que também não faz grandes contratações. Mas para um time que quase caiu, acho que talvez seja importante você dar o recado para a torcida e, empresarialmente pensando mesmo, precisamos projetar o time. E para isso eu vou montar um grande time, né? E sem falar também, Alex, o quanto que isso é uma bola de neve, mas no sentido positivo. O quanto outros jogadores que de repente sejam cobiçados pelo Bahia, falam, opa, os caras foram lá, buscaram o Everton Ribeiro, buscaram o Rogério Ceni. Os outros jogadores potenciais interessados por parte do Bahia começam a olhar o projeto com uma forma diferente. Não que o Bahia já não fosse atrativo o suficiente, um clube gigantesco, de massa, com todo o retrospecto que tem. Mas assim, agora, com as contratações, com a contratação que se viesse a ser concretizada, com o técnico que tem, com a ligação que tem com o Manchester City, acho que isso também acaba gerando não só no torcedor a expectativa, mas no mercado do futebol em si. Aliás, ele vai reencontrar o Rogério Ceni, né? Sim. Né? Depois Fez brasileiros. Pois é, trabalham juntos, né? 3 títulos, né? Brasileirão, Carioca e a Supercopa do Brasil. Exato. Bom, primeiro que ele vai ser titular, ponto. Sim. Coisa que ele não é no Flamengo. Isso pode ter, claro que pesou. Pesa. E a questão do contrato. Mas é estranho também o Flamengo se desfazer, né? Porque o Flamengo tem um timaço, tem um elenco maravilhoso. Tudo bem que agora o Tite vai começar a realmente ter o controle da situação ali, né? É que a gente olha sempre para o lado do quanto tecnicamente ele ainda pode render. Mas o Flamengo, por muito tempo, insistiu em jogadores medalhões. E parece que agora vai tentar, a exceção do De La Cruz, está tentando fazer um movimento de buscar jogadores que ainda tenham um rendimento esportivo e uma possível venda no futuro. O Everton Ribeiro não se encaixa. Eu vou repetir, a maioria das vezes em que tinha que se mexer no time, ele que saía. Sim. Quem sai do quarteto, do quinteto da frente? Everton Ribeiro. Então, assim, ele já não vinha sendo tão utilizado. Talvez com o Tite isso fosse mudar. E eu duvido que o Tite tenha falado, não, pode vender que tá tranquilo. Agora, o Flamengo deu uma segurada ali, não sabe se vai ou se não vai. Quando vê o interesse de um clube que, por enquanto, não vai bater de frente ainda numa Libertadores da América com ele abre mão. E assim, lógico, Everton Ribeiro sai assim, gigantesco, acho que tem que ter todas as homenagens. Opa. É ídolo. Mas o timing... Mas, assim, e também eu vejo, não estou querendo pontuar, não, quem estava em 2019 tem que sair, não é nesse sentido, óbvio que não.
mas assim, o Flamengo ficou muitas vezes refém do peso da temporada de 2019. Então você começar a pensar numa reconstrução logo, lógico, passo a passo, respeitando a história de cada um, e como eu falei, não é tirando todo, não é nesse sentido, tem muito jogador ainda que é muito importante lá, mas você se desvincular daquela imagem, conseguir construir algo novo, também é importante para o próprio clube, por mais identificado que sejam esses jogadores. Então, assim, tem que ser muito grato, tem que ter esse reconhecimento, mas também é importante nesse passo de ir adiante, se desvincular um pouco daquela imagem que muitas vezes tem muito peso, sobretudo nos treinadores do Flamengo. É muito louco você falar do time, né? Porque olha o que o Corinthians fez recentemente também, né? Com o Renato Augusto, né? Pois é. É difícil você acertar o jeito de sair com os jogadores, né? É difícil. Acho que foi até não foi o Marra que falou, acho que foi o William Tavares que falou semana passada. Ele falou, pô, a gente tá olhando para um cara que é do tamanho do Everton Ribeiro com a camisa do Flamengo. Se o torcedor soubesse que poderia ser a última partida no Maracanã, naquela despedida em que teve também do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio, a situação fosse diferente. Ele sai que meio que assim, saiu. Para o tamanho que ele tem, para o peso que ele tem, óbvio que a gratidão da torcida vai existir sempre. Mas o time, ali, como a coisa foi... Todo mundo sabia que o contrato dele terminava em 31 de dezembro. Ninguém pensou nisso. É muito louco, né? Bom, vamos ver as contratações de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro até o momento. Atenção, hein? Vamos lá. Começamos, os reforços dos 3 times na última temporada. Vamos lá. De La Cruz. Sim. 37 jogos pelo River. 70 minutos por jogo. 7 gols, 3 assistências. O primeiro, o Aníbal Moreno ali, 33 jogos. Quase 90 minutos por jogo, 3 gols. Esquerda já jogou como um segundo volante. Então, na mão do Tite ali, é um cara acho que vai dar uma profundidade, não só do elenco, mas uma peça, mas em questão de jogo, de poder diversificar taticamente durante uma partida. Lógico, Scarpa chega como... Não veio de uma grande passagem pela Europa, mas, ele sai daqui como bola de ouro. Sim. O Palmeiras demonstra muita força, buscar um cara como Aníbal Moreno, um cara como o Bruno Rodrigues, que até foi uma forma muito inteligente como o Palmeiras agiu no mercado, né? Que ninguém falava nele no Palmeiras e, de repente, está lá anunciado. Mas, assim, para escolher um deles, para mim, o De La Cruz é o cara que, a princípio, é o que mais me encanta nesse início de janela. Certeza de quem vai dar certo a gente não tem nenhum. A gente tem que esperar, né? Desde o De La Cruz chega e não acontece. Exato. Pode acontecer. A maioria das contratações são apostas, né? De você ter a ideia ali de que esse cara vai encaixar no teu time. A gente pode citar aqui alguns jogadores do Palmeiras que demoraram. O próprio Scarpa. Então, o Palmeiras demora para ser o que ele foi naquela temporada. Então, assim, agora de nome, de peso, o Scarpa, pela necessidade do elenco, porque o Flamengo já tinha um elenco muito bom. De La Cruz, ele vem para ser mais um desses espetaculares jogadores. Agora, no Atlético Mineiro, faltava alguém para ajudar o Hulk, para ajudar o Paulinho. E talvez nessa engrenagem para futebol, o Scarpa consiga dar ali algo positivo para o Atlético. Primeiro que é a temporada de Libertadores para esses 3, Sim. né? Então, se você olhar para a temporada de Libertadores, tudo bem, o Palmeiras foi campeão do Campeonato Brasileiro, quase campeão, quase finalista da Libertadores, mas falta pro Palmeiras, né? Tá faltando atacante pro Palmeiras, né? Tá precisando ainda, por tudo que a gente discutiu ao longo da temporada, né? O quanto que o elenco foi enxuto, e assim, acho que mostra muito da competência, talvez esse título brasileiro que diga melhor a respeito do trabalho do Abel Ferreira, do quanto de motivação, de conseguir tirar o máximo desse elenco numa situação completamente adversa, na entrega dos garotos, mas a todo momento... quando só na reta final que a discussão passou a ser outra, mas a todo momento a gente falava o Palmeiras deveria ter se reforçado mais. Acho que a corda ficou muito perto do limite sempre ali. Então é um elenco que necessita, acho que, de reforço, por mais que você fale de garotos que amadureceram, tem mais minutagem, você vai poder contar cada vez mais com eles, mas eu imagino até que o Palmeiras vá se movimentar ainda muito mais no mercado. E o torcedor olha... Agora, o Flamengo não. Porque o Tite chegou agora na reta final. Esse Flamengo, com esse elenco aí, se arrancar tudo, se tirar tudo desse elenco, vai brigar, mas assim, cabeça a cabeça mesmo com o Palmeiras. Hoje, assim, para mim, a equipe que mais me dá a impressão de crescimento nessa temporada é o Flamengo.
Porque você pega um técnico do tamanho do Tite, ele começa a conhecer o elenco, ou seja, teve demonstrações no próprio confronto direto com o Palmeiras. A forma com autoridade como ganhar aquele jogo. Aí sempre a expectativa de mais reforços pelo poder financeiro que esse time tem. O elenco já era muito forte, é como você falou. É o time que um dos que mais ficou devendo entre o teto que ele podia entregar e o desempenho em campo. Teve outros exemplos até mais simbólicos aqui do caso do Flamengo. Um time do tamanho dele não ficar sem títulos foi o caso mais pesado da última temporada. Mas assim, o início já do trabalho, já sendo no decorrer da última temporada, com as questões de mercado, eu acho que é o time que mais me dá sensação de crescimento para 2024. Difícil não ser Palmeiras e Flamengo de novo, né? Difícil, hein? Por enquanto, que a temporada nem começou ainda. A gente fala das peças que estão no protagonismo, mas dá para você fazer um time competitivo e equilibrado? Vou dar o exemplo do Cuiabá. Sim. Se você tiver um mínimo de organização, de planejamento, sequência de trabalho de um treinador, de identificação ali, de montagem de elenco, início de temporada, isso tudo faz diferença. Óbvio que para lutar ali de cabeça a cabeça, nome a nome, fica difícil, porque o investimento desses... O Flamengo acabou de pagar no Pix, o De La Cruz. Tem time suando para contratar um jogador que não custa o valor do De La Cruz. Então, é difícil brigar. Tem um time grande aí que o presidente vai assumir hoje que tem uma dificuldade para fazer uma transferência, fazer o Pix. Tem muita dificuldade. Galo, Flamengo, Palmeiras na Libertadores. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando que a maioria dos veículos de imprensa, né, já estão como certo a contratação do Bahia junto ao Everton Ribeiro, tá bom? O próprio Vene Casagrande trouxe que o Bahia ofereceu 30% a mais de salário em relação ao que ele recebia no Flamengo e um contrato de 2 anos com algumas cláusulas, né, algumas metas para ele bater para renovar por mais um ano. Seria 3, né, ao total, se ele conseguir bater algumas metas em 2025. Em relação ao goleiro Santos, né, Em relação ao goleiro Santos, né, que tá sendo negociado com Fortaleza, o próprio goleiro pediu à diretoria hoje, né, para ser negociado junto ao Fortaleza para ser encaminhado, né, ser concretizado de vez. Ele não quer mais ficar no Flamengo, esse desconforto, né. Era titular, ele passou a ser reserva. Com a chegada do São Paulo, ele virou terceiro goleiro e agora com o Tite não teve mais espaço e quer ir embora, né. Pediu à diretoria para ser negociado e vida que segue. Em relação ao substituto do Everton Ribeiro, o próprio Vene Casagrande trouxe que o Evander, né, meio campo, ex-Vasco, que está na MLS. O Flamengo está de olho, o Flamengo fez uma proposta oficial, só que o time de lá recusou. E o Flamengo continua insistindo, né? Também tem o Capixaba, o lateral esquerdo do Bragantino, e o próprio Léo Ortiz, né, o zagueiro. O Flamengo ofereceu 60 milhões pelos dois, pacote fechado, né, com os dois, só que até o momento o Bragantino não se posicionou ainda sobre a proposta oficial, né, do Flamengo. Mas qualquer novidade a gente traz aqui, tá bom? Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Direitos e direitos autorais SPN Brasil, o link vai estar na descrição. Valeu! Yeah.